A paz e a graça, meus queridos irmãos, Ministério e Família de Deus. Eu estou aqui hoje em frente ao Hospital Aldenora Bela, em São Luís, onde minha esposa, a pastora Anita, está fazendo um tratamento longo, já completou 7 meses e entra agora no 8º mês, aonde se presume a sua conclusão de todo esse difícil tempo que nós estamos vivendo. E agradecemos muito as orações dos irmãos, a paciência também e a forma tão solidária com que os irmãos estão lidando conosco nesse tempo. Vale destacar também que durante esse tempo nós temos muitas vezes estado distantes dos irmãos, mas sem deixar de dar a atenção a cada família e orar por cada família, às vezes 2, 3, 4 vezes ao dia, diariamente mandando mensagens para os irmãos, conversando com os nossos líderes da igreja, os pastores de uma maneira muito especial, pastor Edmar, pastor Reginaldo, e sempre procurando fazer o que estiver de melhor ao nosso alcance para que a obra de Deus prossiga. Quero agradecer imensamente à disposição dos irmãos que estão na nossa debilidade, na nossa carência e na nossa falta, suprindo com a sua dedicação, o seu amor, seu carinho, suas mensagens. Ontem, por exemplo, tivemos um culto muito abençoado lá na Primeira Igreja Batista. Fiquei sabendo do comovente depoimento da missionária Fátima Tudes a respeito da situação do PQA, a nossa base ali no PQA, que vale destacar, foi um trabalho conjunto, muito ostensivo nosso, um trabalho iniciado pela própria missionária, depois secundado pelo pastor Jefferson, depois veio o pastor Aguiar, a seguir nós tivemos também o bom trabalho do pastor Adson, e depois do pastor Adson tivemos também a pastora Marcilene. E o PQA sempre foi um local desafiador, muito difícil também, mas com um povo muito animado, uns jovens que foram para ali. Porém, nós tivemos uma situação que se configurou nos últimos anos, de grande dificuldade no PQA, que se aprofundou no período da pandemia. Nesse período, nós procuramos dar a maior quantidade de suporte possível ali no PQA, como por exemplo, eu, pastor Reginaldo, pastor Edmar e outros irmãos, tanto da Igreja da Paz como aqui da sede também. Fomos diversas vezes ao PQA, mantivemos contato com os irmãos, conversamos com a irmã Rosânia, que foi uma valente, brava lutadora, mas que também enfrentou problemas de saúde muito sérios. Então, a pandemia também causou um sério problema, que foi a dispersão de vários irmãos por falta de reuniões. Mas mesmo assim mantivemos ali o pagamento com muito sacrifício dos aluguéis, até que chegou um ponto que a diaconisa Rosânia pediu que nós suspendêssemos, porque a frequência havia caído consideravelmente. E ali, inclusive, era pago muitas vezes com recursos individuais nossos, de pastores, para que a obra não sofresse dano. Como os irmãos, durante a pandemia e até hoje, pararam, nós visitamos vários deles, alguns deles estão frequentando a igreja no Plano da Serra, outros foram para outras igrejas. Com as dificuldades no tratamento de saúde da irmã Rosânia, tornou-se bastante complexo a questão da liderança, ou manter a liderança. Os irmãos sempre pediram um pastor para ali. Para enviar pastor, nós precisamos de recursos para manter, porque teremos que deslocar pessoas, manter sustento, teremos que manter também combustível, transporte, todas essas coisas. Mas as nossas comunidades em geral começaram a ter uma queda muito acentuada na contribuição, devido à ausência de
de muitos irmãos aos cultos e também a baixa contribuição, né, que não foi um fenômeno só da nossa igreja, mas de muitas igrejas. Se você notar em Açailândia, várias igrejas fecharam, várias congregações fecharam em Açailândia. Então não é um fenômeno isolado, ou um fenômeno assim, como se fosse único, né, na nossa cidade. Outras comunidades foram auxiliadas por suas sedes distantes, né, como o caso de igrejas que estão bem na nossa cidade, mas que sofreram uma grande ajuda de comunidades muito maiores do que a nossa. Mas eu quero agradecer aqui de todo o coração pela vida da diaconisa Rosânia, que foi uma brava, lutou o quanto pôde, e nós combinamos com a diaconisa Rosânia que ao fechar, não a igreja não foi fechada, o que fechou ali foi um aluguel, uma sala, porque nós não podíamos ficar mantendo financeiramente sem recurso para não sujar o nome da nossa igreja na cidade. Então a Rosânia abriu uma célula na sua casa e ela ficou inclusive com alguns objetos, outros foram para a Igreja da Paz e outros foram para a igreja no Plano da Serra, e a Rosânia ficou incumbida de dirigir uma célula ali na residência dela, com a família e irmãos interessados. Então ficou uma raiz, como nós dissemos para ela, para que num novo tempo, ou seja, num outro cenário, aquele trabalho tenha uma nova arrancada, que é o que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Então eu gostaria de que os irmãos, tantos irmãos que ligaram para mim ontem, hoje, né, assim indagando e também preocupados, olha irmãos, a gente tem que contribuir, nós temos que contribuir. Nossos dízimos, nossas ofertas, eu sempre disse isso nos cultos, para que a obra avance. Então, quando o irmão deixa de contribuir por algum motivo, é óbvio que a obra sofre prejuízo, mas não a nossa fé. Eu não perco a fé, eu não perco a esperança, eu não estou decepcionado nem triste, pelo contrário, Deus tem uma promessa para o PQA e eu tenho certeza que Ele vai usar nossas vidas para realizar esse propósito. Então eu não estou assim decepcionado ou angustiado, não. Eu estou na esperança e eu sei que ao cheiro das águas vai florescer, vai crescer e vai ser um grande trabalho. O líder, ele não pode perder o foco, o líder não pode perder a fé, o líder não pode entrar em desespero, o líder não pode ficar sem horizonte, sem norte, porque o nosso Deus é soberano e é poderoso. Por essa razão, eu quero convocar você para orar pelo PQA, orar pelo Plano da Serra, orar pelo Jardim Glória, orar pela Vila Ildemar, orar pelos bairros de Açailândia, onde nós vamos constituir, como nós temos crido, 52 bases missionárias. E se você crê e confia, veja que isso vai acontecer para a glória de Deus muito em breve. Deixa passar só esse tempo difícil de pandemia e também de enfermidade na minha família, que nós vamos retomar com muita alegria e muita efusão todo esse projeto, com o nosso time, que é um time maravilhoso, de irmãos e irmãs. Muitos de vocês não sabem os problemas mais sérios e profundos que enfrentamos, nem os líderes sabem, mas nós trabalhamos com o segredo da vitória, é o segredo. E brevemente nós vamos realizar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, no seu coração e no coração do Ministério Família de Deus. Muito obrigado, tá? Deus abençoe ricamente a todos os irmãos. Final de semana estamos chegando aí, desejando em Cristo Jesus que seja um dia abençoado, uma grande ceia do Senhor celebrada e realmente um tempo de milagres. Que Deus nos abençoe, muito obrigado a todos. Ore por nós, continue orando, oramos pelos irmãos e nós agradecemos de nosso todo o coração, eu, minha esposa, minha família, por todo o carinho que temos recebido dos irmãos que são francos e falam diretamente conosco, abrem seu coração, são transparentes e não murmuram, porque são pessoas de Deus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Cristo Jesus para todo sempre. Romanos 16, 27. A paz e a graça.